Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A parte espiritual, ela é intensa, ela é imensa, ela é infinita. Só que muitas pessoas esquecem que nós habitamos e estamos tendo uma experiência humana e habitamos um corpo humano, né? Nesse processo, nós viemos de uma família, nós viemos de um sistema, nós temos antepassados, pai, mãe, avô, avó, nós temos ancestrais, principalmente voltado para o lado espiritual, os orixás, os deuses antigos, as entidades, os guias, seja lá a denominação que você entender, ou aceitar ou praticar. São nomes apenas, mas com seu devido, com a sua devida posição nessa ancestralidade. E o que acontece? Se nós temos um sistema familiar, pai, mãe, avô, avó, nós viemos desse DNA, dessa estrutura, dessa formação. É dali que nós aprendemos quase todas as coisas, é dali que a gente começa a se basear, a formar nossa mente, nossos conceitos, a nossa visão de mundo, até que a gente vai para o mundo. A gente vai carregando tudo aquilo que os nossos antepassados passaram para a gente. O pertencimento, ele é uma coisa importantíssima, porque você não pode se excluir ou ser excluído. Toda vez que há uma exclusão, há uma consequência. Alguém vai ter que ocupar aquele lugar. Imagina o sistema solar. Você vai lá, tira o Sol, tira Vênus, tira Marte. Como é que fica? Algo terrível vai acontecer. Por quê? Todo o sistema, ele funciona perfeitamente. Ele tem uma sincronia. Cada um está ali por um motivo. E isso é voltado para a nossa família. A exclusão, ela é uma coisa que a gente às vezes carrega um vazio, um buraco no peito, consequências de traumas, consequências de dívidas, consequências amorosas, consequências de isolamento, falta de reconhecimento, não consegue se socializar, enfim, há um emaranhado de situações por conta dessa exclusão. Mas, Sandro, o que isso tem a ver com espiritualidade? Dentro da espiritualidade, a gente tem que cuidar dos nossos ancestrais. E isso você já começa a ver desde do Oriente, os japoneses, chineses, os iorubás, os africanos, os indianos, todos cultuam seus ancestrais e antepassados. Por quê? Você tem que reconhecer de onde você veio. Essas pessoas, mesmo que não estejam mais encarnadas, elas ainda se manifestam através da sua presença. Os seus familiares e os deuses que você cultua. Os deuses ou as entidades que você cultua, pratica e serve. Serve no sentido de agradar, estar junto, trabalhar e ser sua fé. Na verdade, é sempre uma via de duas mãos, né? Um leva, outro traz. É o dar e receber. Esse dar e receber, ele existe do mundo espiritual com a gente e da gente com o mundo espiritual. Então você pega uma mãe e essa mãe, ela, por algum motivo, ela está afastada do seu filho. Então, por mais que esse filho tenha razão ou não tenha razão, por mais que essa mãe tenha razão ou não tenha razão, aquele buraco negro vai ficar. Essa exclusão
desse filho se deu por algum motivo. Isso tem que ser arrumado. Não importa, você não é obrigado a concordar, a aceitar, mas você não pode mentalmente, sentimentalmente excluir, porque isso vai gerar um buraco imenso na sua vida física e na sua vida na sua experiência mental e na sua vivência espiritual. Quando a gente cuida dos ancestrais e dos nossos antepassados, espiritualmente falando, nós estamos puxando essa egrégora, nós estamos puxando as experiências que eles tiveram, nós estamos puxando e pedindo a positividade para que positive nossa vida. Então aquele avô era alcoólatra, o neto ficou alcoólatra, o bisneto ficou alcoólatra. Por que será? Porque aquilo não foi resolvido espiritualmente e sistemicamente falando. Então existe algum motivo que gerou aquele alcoolismo não veio por nada, depois foi passando para frente, para os que vieram depois. Então o reconhecimento, o estudo e o aprofundamento dos seus familiares, da onde você veio, qual é o sistema que você pertence, e a espiritualidade é fundamental para que haja equilíbrio. Sem esse equilíbrio, você não atinge a magia, você não muda a sua vida. Então, muitas vezes, você chega numa entidade, num Exu, eu quero caminho, eu preciso de emprego, mas você está com um buraco ali no seu sistema familiar, aonde todos fracassaram, aonde todos não conseguiram ir para frente. E tem que investigar, tem que chegar na causa, essa causa que gerou essas falências, esses problemas financeiros, esses problemas amorosos, têm e devem ser resolvidos. Então, o que a pessoa quer? A pessoa quer que o Exu vai lá e ele simplesmente mude tudo isso. Se a sua mente não entender da onde vem o teu problema, você não consegue somente com o trabalho espiritual resolver, porque o Exu está te dizendo, ele está te mostrando. Você faz uma limpeza, você faz um ebó na pessoa, limpa a pessoa, abre os caminhos dela, Exu está na frente, Pombogira está na frente, está todo mundo te guiando. Só que a sua mente, ela não funciona, ela não processa essa realidade. A verdade começa depois de muitos trabalhos, principalmente ebós e oferendas, a verdade começa a vir na tua frente. Você, eu fiz esse trabalho, eu fiz o ebó e apareceu esse problema. Muitas vezes esse problema está vindo porque aquilo é uma causa, aquilo tem que ser resolvido. Não dá para você empurrar com a barriga e conseguir o que você quer. Aquilo faz parte, aquilo é uma pedra no teu caminho que tem que ser tirada e não é uma questão espiritual. É uma questão de mental e comportamento, é ação. Por quê? Muita gente prefere continuar sofrendo do que agir. Isso é estranho, mas se você parar para refletir, isso tem uma profundidade muito grande. Em relação aos ancestrais, eu posso falar por mim. A minha vibração, o meu ser, eu me identifico muito com a esquerda, com a magia mais densa, com a magia mais impactante, né? Mas não é porque eu sou uma pessoa trevosa, não é porque eu sou uma pessoa do mal, é a minha vibração que funciona e eu me enquadro, eu me adapto, eu me encaixo melhor dentro desse sistema. Isso não quer dizer que eu não respeite um preto velho, um orixá, um baiano, não tem nada a ver. A minha vibração, ela está dentro desse sistema, da esquerda. Ou seja, sempre que eu vou buscar um aconselhamento, ou no oráculo, ou direto com a entidade,
eu procuro ficar atento com os conselhos, porque uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra que você recebe, que a sua mente processa, você identifica que se você não resolver aquilo por você mesmo, parar de orgulho, de prepotência, de ódio, de querer dar o troco, de querer judiar, muitas vezes são muitos sentimentos que afloram. Então, se aquilo está predominando, olha para aquilo. Olha, veja o conselho que você recebeu ou olhe para dentro de você. Por isso que eu disse no início, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo, porque você começa a deixar essas bagagens, essas coisas densas, essas coisas que há anos estão ao teu lado, te causando depressão, angústia, tristeza. Você começa a deixar essas bagagens para trás, ressignificando ela, esclarecendo elas para você mesma ou mesmo. Esclarece, eu entendi o processo, eu entendi, olha, eu não gosto do comportamento de determinado familiar, mas isso não quer dizer que eu não goste desse familiar, não quer dizer que eu desejo mal desse familiar. Então cada um tem uma vida para cuidar da sua. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Nós não podemos impor a nossa verdade, a nossa realidade, a nossa fé, as nossas emoções, a nossa sexualidade. A gente não tem que ficar entubando ninguém. É o simples. É tão simples, é só você viver a sua própria vida. Porque se você está preocupado com todas essas coisas, além de todos que te julgam, você é mais uma pessoa que está se julgando, se limitando e se excluindo das suas oportunidades. Porque o medo, a depressão, a angústia, aquelas coisas todas, elas vão estar sempre presentes. Então é muito difícil alguém que está quebrado conseguir ter um amor lindo, maravilhoso, inteiro, completo. Porque uma pessoa inteira, completa, que está mentalmente equilibrada, ela não quer ninguém quebrado do lado. Aí nós temos que buscar isso. Nós podemos buscar isso através de um vídeo como esse, que você para refletir, estudando sobre o assunto, você podendo se aconselhar num oráculo com as entidades. Gente, a sabedoria de quem veio primeiro, ela é muito grande. Então, eu estou sendo atacado por eguns. Olha, muitas vezes as pessoas realmente estão sendo atacadas por eguns. Mas os eguns são atraídos por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes. Eles se identificam com a sua vibração, eles se identificam com seus desejos, com seus hábitos, com aquilo que você pratica, eles encostam em você. E tem também aquela situação onde foi mandado, foi feitiço, foi uma magia, um encantamento que fizeram para você. Mas aí você também, como uma análise médica, você consegue, a partir daquele momento, minha vida mudou demais. Deixa eu refletir como estava a minha vida naquele momento, com quem eu me desentendi, eu brilhei demais, ofendi alguém, eu fiz alguma injustiça, eu cometi algum erro, eu faltei com um compromisso com a minha palavra com alguém. Por quê? A gente tem que ter a sabedoria de pensar, de refletir e ir dentro de nós. Porque ninguém é atacado de graça. Ou a pessoa quer alguma coisa que você tem, ou você pegou alguma coisa que a pessoa tinha, ou você é uma ameaça. Então são muitas situações que você tem que refletir, você tem que analisar, e se você não consegue achar o fio da meada, você tem que procurar um sacerdote que tenha essa capacidade de entender os processos mentais, espirituais e dar o auxílio que você precisa. Eu tive uma experiência com uma pessoa
que eu preciso dar comida para Xangô, preciso dar comida para Xangô, preciso dar tá. Eu olhei, eu falei assim, bom, Xangô é um orixá, é uma força da natureza, é o fogo. Ele está muito vinculado à justiça, né? Ao equilíbrio. Ele é um rei. Quando você dá uma oferenda, uma comida para Xangô e pede uma justiça em determinado assunto, que você até mesmo pode estar sendo injustiçado, ele vai analisar toda a sua vida. Xangô, ele vai te olhar, você está pedindo justiça para mim, mas e essa dívida e essas injustiças que você cometeu com essas outras pessoas? Como é que fica? Então vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar as suas dívidas e depois eu vou fazer justiça para você. Será que você dá conta de pagar o que você deve? Então todos nós devemos alguma coisa. Todos nós ninguém é perfeito. Dentro desse mundo imperfeito que somos, nós temos que pelo menos reconhecer que a gente errou ali, se arrepender antes de chegar e dar uma comida para o orixá pedindo justiça. Faz sentido para você? Então, isso é um sistema. Isso é um sistema. Se é um orixá da justiça, por que ele vai te ver como um pobre coitado que foi injustiçado? Sendo que quando ele olha para você, ele vê todas as mazelas, todas as ações, todas as influências negativas que você gerou na vida de outras pessoas. Então, ele vai trazer o equilíbrio. Ele vai fazer a justiça que você pediu, mas vai dar o que você merece também. Aí, a gente tem que ter muita sabedoria na hora de pedir algo para uma entidade, para uma divindade, para um orixá. Porque as coisas não funcionam ao nosso mero prazer, à nossa mera vontade, né? Tudo tem causa e efeito. É uma lei, causa e efeito. Então, muitas vezes, você consegue manipular muitas coisas. Eu estou dentro de uma empresa. Aquela empresa é um sistema. Tem um dono, tem um gerente, tem um diretor, e você ali é um auxiliar. Aí você faz uma magia, um encantamento para você ser o gerente. Ou seja, o que você está pedindo? Resumidamente, que aquele gerente seja mandado embora e que você magicamente ocupe o lugar dele. Quando você sair do seu lugar e ocupar o lugar daquele gerente, você vai ter que ter a capacidade de assumir todas as dificuldades, todos os problemas e administrar como aquele gerente administra. Caso contrário, a sua promoção para gerente ela não vai durar muito tempo. Faz sentido isso para você? Então, magicamente, existem muitos recursos para a gente conseguir exatamente o que a gente quer. A gente consegue manipular as coisas com energias, com magias, com mantras, com invocações, com conjurações e até mesmo com as orações. Tem muita gente que, dependendo do sistema mágico que está, ignora as orações. Mas eu quero ver se você vai dar conta para sustentar aquilo. Eu quero aquele homem maravilhoso. Ele é gostoso, ele é rico. Ótimo, você vai trazer ele. Se esse homem vem por amarração, ele vai vir quebrado. Se ele não gostar de você, ele vai vir quebrado. Agora ele está com você. O que vai acontecer? Você vai ter que aguentar o mau humor dele, você vai ter que aguentar a ignorância dele, você vai ter que aguentar a ausência dele. Ele está ali forçado, ele não tem sentimento por você. Ele é um fantoche. E as entidades, a espiritualidade, o que ele carrega com ele, vai se rebelar contra você. Então, a sua vida vai virar provavelmente um inferno, mas o homem está com você. Então, vamos entender, buscar dentro de nós qual é o nosso eixo, qual é o nosso equilíbrio, o porquê que existe esse buraco, esse vazio, o porquê aquela situação acontece com frequência, né, na nossa vida, constantemente aquele tipo de briga, constantemente
se endivida constantemente, não para em relacionamento, sai de um relacionamento tóxico, entra em outro. Tem que buscar a causa. Então, mas tem pessoas que são completamente alienadas e não vão entender, não vão buscar e acham tudo isso uma bobagem. Aí, isso faz parte das escolhas dessa pessoa. E essa pessoa vai continuar nesse emaranhado, nesse ciclo, até que a dor seja maior, ela compreenda e ela busque ajuda. Ela busque o autoconhecimento, ela busque a ajuda de um sacerdote, ela busque alguém que tenha conhecimento e domínio sobre esses sistemas de antepassados, ancestrais e o sistema geral da vida. Então, olhe para a espiritualidade como algo que você não vê, mas não fique imaginando que a espiritualidade são aquelas coisinhas que estão no céu ou no inferno. Não. A espiritualidade, elas estão, todos os níveis, estão todos misturados com a gente, de uma forma ou de outra. É nós que não temos a capacidade de estar a todo momento, a todo instante, vendo isso, porque nós temos uma vida para viver. Mas a espiritualidade está misturada com a gente. Tudo parte de dentro da gente. Então, eu mexo com espiritualidade 24 horas por dia. Então, eu tenho sinais, eu tenho visões, eu tenho presenças dos meus e de quem não é meu. Então, isso é desgastante, isso é cansativo, mas faz parte do meu trabalho, faz parte da minha missão, é a minha opção de vida. Então veja bem aonde você está indo, para onde você está indo, mas nunca esqueça de onde você veio. Espero que esse vídeo tenha, no mínimo, feito você refletir, pensar e se autoavaliar para que você consiga encontrar respostas que talvez ainda não tenham despertado para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante porque o canal é novo e os próximos vídeos, se você se inscreve, você vai recebendo. A sua opinião também é muito importante. Muito obrigado e axé para todos.